Então, tem circulado alguns vídeos de um cara chamado Dr. Umar Johnson. Alguns de vocês devem reconhecer o nome. Já mostrei vídeos dele antes. Vocês provavelmente vão reconhecer o rosto dele quando eu mostrar o vídeo. Mesmo que não saibam o nome, ele tem alguns vídeos que circularam bastante recentemente. Quero falar sobre isso porque nem sempre concordo com ele. Não concordo com tudo que ele diz nesses vídeos. Concordo com algumas coisas e quero falar sobre isso com vocês. Então, dito isso, vamos para o primeiro vídeo que eu separei para vocês, onde ele fala sobre o caucus negro do Congresso. Esse pessoal aí. Vamos direto ao assunto. Antes de falar do Donald Trump, estou olhando para a bancada negra do Congresso. Estou olhando para esses 59 negros lá em Washington, D.C., deputados federais dos Estados Unidos e 3 senadores. A maioria de vocês está lá há mais de um quarto de século e vocês não entregaram nada de concreto para a comunidade negra até agora. Por que temos uma bancada negra no Congresso que deveria estar lutando por nós e não nos entregou nada? Esqueça o Trump. Vocês não nos entregaram nada no governo de Joe Biden. Vocês não nos entregaram nada no governo de Barack Obama. Vocês não nos entregaram nada no governo de Bill Clinton. Vocês não entregaram nada no governo de Jimmy Carter. Na verdade, podemos ir além. Barack Obama não entregou nada. E se eu me lembro corretamente, Barack Obama não tinha a Câmara e o Senado. Em algum momento, ele tinha o controle da presidência, da Câmara e do Senado. Ele poderia ter aprovado, ele poderia ter conseguido aprovar o que quisesse, qualquer coisa que ele quisesse aprovar. E ele não fez isso. Ele não fez. Quero falar sobre isso porque já tive essas discussões e debates com algumas pessoas negras. E sempre mas Trump. E é tipo, espera aí, por que estamos falando sobre Trump quando o seu Messias, certo? Seu líder todo-poderoso, Barack Hussein Obama, esteve no cargo por 8 anos e não fez absolutamente nada. Vocês não têm nada. Digo vocês porque não votei nele. Na época eu era democrata, mas não votei nele. Mas não conseguiram nada. Você não ganhou nada em troca por apoiar aquele homem. E ainda assim, até hoje, você se levanta e o defende. Por quê? O que ele fez por você? O que ele fez? E uma das coisas que aprendi nisso, outra coisa que aprendi nessa jornada, que chamo de descobrir a verdade, é que os democratas vão manipular seus eleitores. E é isso que eles vão fazer. Os democratas vão ter poder, certo? Eles vão ter a Câmara, eles vão ter o Senado ou a presidência, eles vão ter o controle total, eles vão ter a capacidade de garantir que algo seja feito. Mas na hora não farão isso. Eles não vão fazer isso. Eles não responderão nada sobre isso. Só vão empurrar com a barriga e esperar os republicanos voltarem ao poder. E então eles vão levantar, você sabe, seja lá o que for. Eles vão falar, por exemplo, de reparações, certo? Eles vão falar de reparações. Quando os republicanos retomarem o controle, é aí que eles vão tentar aprovar alguma legislação sobre reparações. E então, quando os republicanos disserem de jeito nenhum, eles apontam para os republicanos e dizem: olha, tá vendo? Esses republicanos são pessoas más, desagradáveis e racistas. E é tipo, espera aí, vocês não enganam ninguém. Vocês tinham o poder de fazer isso antes dos republicanos voltarem ao poder, mas escolheram não fazer. Vocês aguardaram a volta dos republicanos ao poder porque sabiam que votariam contra. E é assim que o Partido Democrata funciona. Eles dependem do medo, espalhando pânico entre seus eleitores. Táticas de intimidação. Eles dependem da raiva para fazer seus eleitores agirem. Então eles fazem coisas assim. Já vi isso antes. Tenho certeza que alguns de vocês, que estão neste mundo há mais tempo, também viram isso acontecer. Certo? Vamos continuar. Então, antes de eu falar sobre o Trump, vamos lembrar quando tínhamos um democrata lá e mesmo assim não conseguimos nada. Quando você olha para isso, para mim, e eu me formei em ciência política na graduação,
Eu não vejo uma grande diferença entre o que os democratas fazem pelos negros e o que os republicanos fazem pelos negros. Eu vejo uma grande diferença na propaganda dos escravos da plantação do Partido Democrata, que são pagos para vender a política democrata para a população negra dos Estados Unidos. Mas no final das contas, qual partido tem uma solução para o encarceramento em massa? Bingo! Aí estão esses democratas. Rapaz, eu te digo, cara. Rapaz, eu te digo. E sabe o que é ainda mais engraçado? Quando Trump tentou aprovar aquele fundo secreto para os manifestantes de 6 de janeiro. Vocês lembram disso? Mas também, teve outra coisa que aconteceu que o Trump conseguiu fazer. Eu não consigo lembrar. Mas enfim, sabe, os democratas vão dizer, sabe, as pessoas negras com quem eu debato vão falar, cara, o Trump, ele olha, ele cuida, sabe, ele tenta ajudar os manifestantes de 6 de janeiro e ele tá sempre fazendo isso e aquilo, ele é tão corrupto e blá, 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 blá. E é tipo, calma aí, peraí. Vamos seguir com essa narrativa. Vamos dizer que o Trump é corrupto e está conseguindo dinheiro para todos os amigos dele. Por que o Partido Democrata não fez isso por vocês? Claramente você vê que isso pode ser feito, certo? Já que você diz que o Trump é tão corrupto e está fazendo todos os amigos dele ganharem dinheiro, e todos os eleitores dele, sabe, ele está garantindo que os eleitores dele estejam bem e tudo mais. Vamos seguir com isso. Por que o Partido Democrata não fez isso por vocês? Vocês votam nas mesmas pessoas a cada 4 anos, chamam os republicanos de racistas, mas não recebem nada em troca. Na verdade, se você quiser ser técnico, eles realmente deram merda pra vocês. Eles deram pra vocês cidades cheias de cocô. Olha pra São Francisco. Literalmente cocô espalhado pelas ruas. Literalmente cocô. Olha como ficaram essas áreas centrais sob a administração dos democratas. Verdadeiros infernos. Então, literalmente, tudo o que eles deram pra vocês foi só cocô e impostos mais altos que eu falei ontem. Se você não viu esse vídeo, com certeza dá uma olhada com a prefeita de Seattle, Kate Wilson, e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem. Tudo o que você recebe é cocô nas ruas, mais criminalidade e impostos mais altos. E você espera que eu entre na fila e vote nisso? Pra quê? Marcy. Tudo bem. Continue com isso. Vamos dar uma olhada nesse outro clipe que eu separei pra vocês, galera. Espera aí, deixa eu preparar isso aqui, porque, claro, isso não está pronto ainda, né? Vocês me conhecem, né? Nunca estou preparado. Cara! Beleza, vamos nessa, verdade. Se você não soubesse o quão racista é a América e acessasse o Black Twitter, o Black Instagram, o Black TikTok e o Black YouTube, você perceberia? Não. Não parece que vivemos os melhores tempos? Porque pessoas pretas são como crianças crescidas. A escravidão interrompeu nosso desenvolvimento psicopolítico. A escravidão interrompeu nosso desenvolvimento psicopolítico. O sistema escravista nos transformou em crianças eternas neste país. O que as crianças fazem? Elas gastam seu dinheiro com as coisas que gostam e pedem aos pais as coisas de que precisam. Não é assim a comunidade negra dos Estados Unidos? 2 bilhões em Air Jordans ao ano, 4 bilhões em bebidas alcoólicas, 30 bilhões em beleza e cabelo, quase 1 bilhão em carnes, vários bilhões em videogames, vários milhões em colônia infantil. Colônia infantil, olha só isso. Nós gastamos cerca de... Eu nem sabia que existia isso. Nós gastamos cerca de 21 milhões de dólares por ano em colônia infantil. Por ano. Uau! Do que diabos você tá falando? Sabe, polo de bebê, Versace de bebê? Eles têm colônia infantil. Mas metade dos meninos negros nos Estados Unidos, na 4ª série, não consegue ler no nível da série deles. Esse é o fato. Metade dos meninos negros nos Estados Unidos, na 8ª série, não consegue ler no nível da série deles. Mas a gente gasta 21 milhões de dólares em colônia. Eu não desculpo nada do que outra raça faz com o meu povo. Porque, como ser humano, você deveria ser capaz de praticar a decência, seja lidando com um bilionário ou com alguém que está falido e morando na rua. Você me entende? Com certeza, mas a gente também precisa olhar no espelho. E veja como a gente facilita para que as pessoas nos desrespeitem. Porque como um povo na sua condição tem tempo para se envolver nesse tipo de bobagem aqui?
Você me entende? Sim. Se sou chinês e olho para a comunidade negra nos Estados Unidos, como entendo isso? Certo. Vocês não se importam nem com vocês mesmos porque, por mais que falem sobre reparações e por mais que falem sobre a próxima eleição presidencial, olhem o dinheiro que vocês desperdiçam. Imagine. Bingo! Bingo! Mesmo que você fale sobre reparações e tudo isso. Ei, preciso dos meus 40 acres e uma mula. Isso mudaria minha vida. Não, não mudaria. Mudaria? Você vai gastar todo esse dinheiro. Esse dinheiro vai acabar nas mãos de um bilionário. Vai para Jeff Bezos, porque você vai comprar tudo na Amazon. Dinheiro não vai mudar sua vida. Só porque você dá dinheiro para alguém, não significa que isso muda a vida dela, não muda a vida dela. Você ainda tem os mesmos velhos hábitos e as mesmas tendências que te levaram a ficar sem dinheiro em primeiro lugar. Sabe o que eu quero dizer? Você sabe quantas pessoas já ganharam na loteria e ficaram pobres? Pode parecer loucura, mas é verdade. Muitos jogadores da NFL chegam a ganhar milhões, mas 3 anos após a carreira estão quebrados. Eles fizeram um documentário inteiro sobre isso. Muitos jogadores, milionários, multimilionários, 3 anos depois que a carreira acaba, estão quebrados. Milhões de dólares. Sumiu como o vento. Então é irritante e frustrante ouvir algumas dessas pessoas. Cara, minha vida teria mudado se eu recebesse essas reparações. Reparações. Não, não teria. Você está sem dinheiro por um motivo. Você está sem dinheiro por um motivo. Você não sabe administrar dinheiro, nem saberia o que fazer com $1 milhão, mesmo se aparecesse na sua frente. Primeiro na verdade, sei o que fariam. Eu já vi isso. Alguns dos meus próprios familiares. E aí você recebe isso. Você recebe seu cheque de restituição do imposto de renda, certo? Em vez de guardar ou investir para ele se multiplicar, não. Não. Esse cheque já era. Foi embora. Ei, vamos sair de férias, amor. É isso aí. Vai sair de férias. Há poucas semanas você estava sem dinheiro e agora vai repetir a situação. Por que você quer ostentar? Cara, eu nunca vou esquecer aquele dia. História rápida. Eu nunca vou esquecer o dia... Estou dirigindo e vejo um Maserati novinho em folha. Um Maserati bonito e limpo. Estacionado na lavanderia. E aquele não era o dono. Eles estavam carregando roupas para dentro da lavanderia. Sim. E você pode adivinhar qual era a cor da pele deles. Eles eram negros. Então você tem um carro... Não sei ao certo quanto custa um Maserati, mas suponho que passe de $100 mil. Ou seja, é um carro acima desse valor. Mais de 100 mil, talvez 150 mil. E você não pode pagar por uma máquina de lavar e uma secadora. Sério? Eu entendo. Às vezes máquinas de lavar e secadoras quebram. Nós entendemos isso, com certeza. Isso já aconteceu com todos, certo? Mas você dirige. Está dirigindo um veículo que custa $150 mil e não pode simplesmente ir até a loja, comprar uma máquina de lavar e uma secadora novas. Ou ir até a loja de máquinas de lavar e secadoras usadas aí perto e comprar uma dessas. Você tem que parar na lavanderia. Vocês estão com as prioridades todas erradas. Totalmente erradas. E como ele disse, quando algumas pessoas de outras nacionalidades vêm para a América, sim, eles riem da gente. Eles riem da gente. Por que é que os chineses dominam o ramo de cabelos e todos esses tipos de negócios? E essa nacionalidade ficou com o posto de gasolina. E essa nacionalidade ficou com a loja de bebidas. Essas pessoas, de várias nacionalidades, têm esse tipo de loja na quebrada, mas nenhum negro é dono delas. Sabe? Então Ei! Ele está certo. Eu não concordo com o Dr. Umar em tudo, mas ele está definitivamente certo. É hora de nos responsabilizarmos e parar de apontar o dedo para todo mundo. O homem branco. O homem branco. Mano, pessoas estão vindo de vários países diferentes e estão nos superando como um todo.
estão nos superando como um todo. Imagine um coreano entrando numa reunião da comunidade negra sobre reparações e se levantando para perguntar: Posso fazer uma pergunta? Por que vocês estão aqui discutindo sobre reparações se vocês transformaram meu povo em uma nação de US$ 1 trilhão? Eu ganho 30 bilhões de dólares por ano com o povo de vocês. 30 bilhões por ano. Quanto já demos aos coreanos nos últimos 30 anos? Quanto é 30 bilhões vezes 30 anos? E você está falando sobre reparações? Você vê isso, mas os negros negam o próprio auto-ódio. Digo sempre às mulheres negras, se parassem de odiar como Deus as fez, poderiam investir esses 30 bilhões anuais e construir escolas independentes para todas as meninas negras aqui. Vocês poderiam acabar com o tráfico sexual infantil, mulheres negras poderiam eliminar o tráfico sexual de meninas negras com parte desses 30 bilhões de dólares aqui, mas adivinhem? Minha aparência importa mais que a situação do meu povo. Homens negros também. Poderíamos usar os 4 bilhões gastos com bebida alcoólica, 2 bilhões em Air Jordans, bilhões em férias e todo o dinheiro gasto com essas mulheres não negras. Poderíamos usar esse dinheiro para construir escolas negras para meninos negros em todo lugar. Quero saber, não podemos. Não digo que seja impossível mudar, mas veja, estamos cercados por isso. Verdade. Desculpas. Isso não vai mudar, irmão. Isso não vai mudar, cara. Isso não vai mudar como um todo, certo? Alguns de nós percebem que esses jeitos são simplesmente bobos e estúpidos. Você não pode fazer essas besteiras, certo? Não tem problema se divertir de vez em quando. Não quero ser o estraga-prazeres, mas... Se você está vivendo de salário em salário e a primeira coisa que você quer fazer com a sua restituição de imposto é gastar tudo, isso é um problema. Isso é um problema. Você precisa juntar esse dinheiro, guardando pelo menos o mínimo. Esse é o mínimo. Eu nem sugeriria guardar, certo? Afinal, todos sabem que guardar rende apenas centavos por real. Mas isso é melhor do que simplesmente gastar tudo comprando a última TV de tela grande ou o par de tênis mais novo. É loucura. Totalmente loucura. A última vez que comprei sapatos foi provavelmente, sei lá, há uns 3 anos. Eu acho que deve ter sido há uns 3 anos mesmo. E antes disso, provavelmente fazia ainda mais tempo. E o único motivo pelo qual comprei aqueles sapatos, eu queria tê-los aqui. O único motivo pelo qual comprei aqueles sapatos é porque os sapatos que eu usava na maior parte do tempo, tipo, a sola, o solado estava liso em alguns pontos. É meio constrangedor, mas não me importo. Então, eu pensei, beleza, já gastei o solado desses tênis. Deixa eu ir lá e comprar alguns pares de sapatos, sabe? Porque, tipo, mano, é um desperdício. Tipo, pra quem eu preciso melhorar? Primeiro, pra quem eu preciso impressionar? Segundo, por que eu tô tentando me exibir? Comprando uns tênis caros que não fazem diferença? Se você quer se exibir, a menos que seja o Elon Musk, sempre haverá alguém que se exibe mais. Qual o sentido disso? Sabe, a menos que você seja o Elon Musk ou o Jeff Bezos, que tem bilhões, tipo, sempre vai ter alguém que consegue se exibir mais que você. Então, tipo, o que a gente tá fazendo? O que a gente tá fazendo? Não tô tentando ser o estraga-prazeres. Não tô dizendo pra você não aproveitar seu dinheiro. Mas ficar comprando coisas só pra comprar, só pra acompanhar os outros, é loucura, cara. Mas o homem branco tá nos oprimindo, tá nos segurando, é loucura. Mas é isso. Queria conversar sobre isso com vocês. Achei interessante ouvir alguém como ele apontar isso. Então comenta aí embaixo o que pensa, sua opinião. Concorda? Discorda? Por quê? Me avisem aí. Fiquem seguros. Paz e amor. Tô indo nessa.